Deixa eu dizer uma coisa para você, controversa, mas eu chequei antes de falar e fui aprovado. Eu perguntei para a minha chefe se podia dizer isso no sermão, ela disse pode, então eu estou autorizado. Eu perguntei assim: Cris, está certo eu dizer que o casamento não é fruto do amor? Ela disse: está certo, casamento não é fruto do amor. Nenhum casamento é fruto do amor. Nada romântico, né? Mas é verdade. O casamento é o solo fértil que Deus preparou, é o terreno que Deus prepara para você aprender a amar. Porque quando você se casa, você não ama. Você aprende a amar depois que você se casa. Quando você se casa, você está apaixonado por uma pessoa, tem alguma dose de amor, mas amor genuíno, amor sólido não existe ainda. E o casamento é essa relação incrível, engraçada, curiosa, complicada, dinâmica, sinistra até, que Deus planejou para você viver aquilo ali, com aliança, e mantendo a sua aliança, você vai aprender a amar, e literalmente, viu, aos trancos e barrancos. Qual que é a alternativa do mundo? Não, essa definição de casamento não é legal, não é romântica. O mundo vem e diz assim: não, relacionamento de casamento é um relacionamento em que eu vou buscar em alguém o que agrada a mim mesmo. É uma relação de paixão, de aventura, em que eu busco satisfazer minhas expectativas. Só que é o seguinte, é uma alternativa fracassada, porque essa é uma relação egoísta, parasitária, de parasita mesmo, de alguém que se junta para sugar o que está no outro, de buscar no outro que me agrada. E nessa relação parasitária, um ou ambos saem quando as expectativas não são mais atendidas, e uma hora ou outra, às vezes até rápido demais, expectativas não são atendidas. Tem gente que se frustra na lua de mel. É prova viva, Cristina, sabe? Me ligaram, já teve casal que me ligou na lua de mel. O que eu faço? Não é nada do que eu esperava, não está dando certo, estamos com um problema aqui. Essa é a visão de casamento. Eu vou entrar numa relação que eu vou explorar, eu vou aproveitar. Então ela engorda. Ele se torna frio. Ele se torna grosseiro. As dívidas aumentam, uma série de outras coisas. A felicidade e a durabilidade jamais vai ser alcançada sem uma aliança. A verdadeira felicidade vem do compromisso de amar, cumprir os votos, servindo aquele a quem eu escolhi para ser o meu cônjuge. Isso se chama amor incondicional e não busca por autorrealização. Isso se aplica a todos os relacionamentos. Não há um único relacionamento nesse mundo que funcione de modo longevo sem isso. Não é só casamento, é trabalho, é filho, é amigo, irmão de igreja. Nós temos que ter uma aliança com as pessoas, ainda que não formalizada como a do casamento. Nós temos que ter uma aliança. Não, eu decido amar. O que está envolvido nessa aliança? De tanta coisa que pode estar envolvida, eu recorro a Provérbios 31, 12. Essa aliança se resume a aceitar e cumprir a decisão de amar. Provérbios 31, 12 diz que a mulher que se casou e que é virtuosa, ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Que aliança que eu faço quando eu me caso? Eu faço essa aliança, eu vou fazer o bem e nunca o mal todos os dias da minha vida. Hoje em dia as pessoas se unem em casamento com base nos desejos, nos sentimentos, nas paixões superficiais e transitórias que um nutre pelo outro. Pensa nisso, pensa nas juras de amor.
Pensa nos votos conjugais. Ah, você é maravilhosa. Ah, eu adoro estar com você. Não são afirmações de compromisso, são afirmações de admiração. E essa admiração passa. Por isso que vimos quarta-feira na escola bíblica, de uns anos para cá, de cada 2 casamentos, um termina em divórcio num prazo máximo de 10 a 15 anos. A coisa está absurda. Porque as pessoas se baseiam no amor que sentem hoje e não no amor que prometem um ao outro para o futuro. Eu vou repetir, as pessoas se casam com base no amor que elas sentem hoje. Eu sinto amor, então eu vou casar. O sábio não. O sábio se casa num amor, com base no amor que ele promete pelo outro para o futuro, custe o que custar. Então o casamento é uma aliança que é mantida através dessa decisão resistente de cumprir os votos conjugais até o fim, de forma incansável, todos os dias da sua vida, independentemente do que venha a sentir. Sendo fiel, companheiro, compassivo, honesto e disponível. Da onde vem isso? Da sua força de vontade? Não. Do seu bom caráter? Não. Da correspondência do seu cônjuge? Não. Da onde vem isso? Vem de Jesus. Só dele. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Jesus é o marido, o noivo da igreja. Ele nos ama porque decidiu nos amar. Ele fez um voto, ele fez uma aliança conosco. Ele não fez isso porque somos amáveis. Jesus não fez uma aliança de sangue conosco porque somos agradáveis a Ele. Ao contrário disso, Jesus nos amou até o fim. Ele sofreu os horrores da cruz até o fim, ainda que fôssemos infiéis, desobedientes, ingratos. João capítulo 13 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos amou e se deu por nós, mesmo que fôssemos miseráveis pecadores. Não há beleza alguma em nós. Se perguntarem para você assim, o que é que você está fazendo para manter a sua salvação? E você disser, eu estou indo para a igreja, eu estou andando em santidade, eu estou dando dízimo, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não há nada que você possa fazer para manter a sua salvação. Jesus fez tudo o que era necessário. Não há nada que você e eu possamos fazer, porque nós não merecemos, não há mérito em nós. E esse amor de aliança, esse amor pactual de Jesus tem que ser recebido por mim, para que eu possa exercer esse amor no meu casamento. Recorra a Jesus. Não recorra à sua força de vontade, não recorra à sua esposa, ao seu marido, não recorra a qualquer coisa humana. A única fonte de força e poder para você ser esse cônjuge é Jesus. Ao receber esse amor incondicional daquele que é amor, você pode amar o seu cônjuge da mesma forma. Como é que Deus prova o amor dele para conosco? Como que reza a nossa cartilha? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então eu recebo esse amor, eu estou pronto para passar adiante. Nem pense em se casar. Olha, solteirão, solteirinho, divorciado, viúvo, nem pense em se casar, a menos que você esteja disposto a cumprir esse amor pactual, essa decisão de fazer o bem e nunca o mal a essa pessoa todos os dias da sua vida. Se você não tem essa certeza, não case. Eu já casei. Esse é o seu principal dever diante de Deus. Quer queira, quer não, se você sabia disso quando casou, ou só está sabendo agora, você está sabendo a verdade. Primeira marca de um casamento saudável é que o casamento é uma aliança. O próprio texto de Provérbios nos traz a segunda marca. Apareceu aí no meio do versículo. A segunda marca é a amizade bíblica. Então, de novo, você está com o teu cônjuge aí,
olha para ele, se ele está aí, olha para ela e diz: eu sou o seu melhor amigo. Pode fazer isso agora, eu quero ouvir daqui, pode falar alto aí. Eu sou o seu melhor amigo, Cris, eu sou o seu melhor amigo. Isso aí. O versículo 17 diz que ela, a mulher promíscua, a mulher imoral, abandonou aquele que desde a juventude foi o seu companheiro. Casamento é uma relação de aliança e, em segundo lugar, de amizade. A palavra companheiro é amigo íntimo. Então, no contexto de Provérbios, isso é surpreendente, porque quando ele chama casamento de um companheirismo e de amizade, ele retorna a Gênesis, mas ele foge do contexto daquela época, que a mulher não era uma amiga, a esposa não era uma amiga, a esposa era uma propriedade pessoal geradora de filhos. O que importava para um homem na cultura oriental antiga, e ainda hoje é assim, é que ele tivesse muitos filhos e tivesse de preferência um primogênito. Tanto é que a mulher estéril era uma mulher amaldiçoada, mal vista, uma pecadora, uma infeliz, porque ela não cumpria a razão da existência dela. Qual é a razão da existência dela? Gerar filhos. Essa era a visão da cultura. E Provérbios vem e diz: não, tendo filhos ou não para ele, ela é amiga, e é isso que importa. Ela é a companheira dele, e ele é a companheira dela. E hoje em dia, como que isso se aplica? Muita gente pensa aí que o cônjuge é o príncipe encantado, que sacia essa fantasia hollywoodiana. Outros pensam no cônjuge como provedor financeiro, ou o cônjuge que é um prestador de serviços, comida feita, roupa lavada, ou um cônjuge que é um objeto sexual, um supridor de carência emocional e afetiva. Tudo isso está errado. Essas coisas podem ser oferecidas pelo cônjuge, mas é alguém com quem eu tenho aliança e com quem eu tenho amizade, o amigo mais íntimo, a amiga mais íntima, e todas as marcas da amizade bíblica precisam estar presentes. Por exemplo, não preciso complicar, basta pensar no nosso dia a dia, como é o convívio entre amigos. Você vai perceber que essas marcas são as marcas que a Bíblia fala da verdadeira amizade. Entre amigos não tem que ter respeito e honra? Já viu que muitos casamentos não tem? Trata com desrespeito, com desonra, menosprezo. Não são amigos. Amizade tem que ter respeito e honra. A amizade tem que ter valorização um do outro. Os amigos se valorizam. No casamento muitas vezes não. Está errado. Constância, amizade requer constância, honestidade, ser honesto, ser transparente, desnudado. A amizade é assim. Eu preciso falar a verdade sobre quem eu sou, o que está acontecendo comigo. Eu preciso ser humilde. A amizade tem que ter perdão. A amizade tem aconselhamento, conversa, presença no convívio diário. Então essa é a mais elevada concepção e ideia de relacionamento conjugal. Ele e ela são amigos. Você é casado, como que está a sua amizade conjugal com sua esposa, com seu marido? Que marcas da amizade você precisa começar a colocar em prática? Que evidências da falta de amizade você precisa deletar? Você que pretende se casar, leve em conta esse aspecto de amizade e companheirismo na escolha do seu cônjuge. A maioria dos solteiros que partem para o casamento pensando em romance, em carência, em afeição, em atração, e poucos pensam: essa pessoa vai ser meu amigo, minha amiga. Eu serei amigo, porque é isso que importa. E a nossa referência para a aliança é Jesus, é Deus, é espiritual. A nossa referência para a amizade também. Eu tenho que olhar para Deus e entender que o Deus da Bíblia é um Deus trino,
que subsiste eternamente, num relacionamento de amizade. Você não vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo brigando um com o outro, dando de ombro um para o outro, virando as costas um para o outro, mentindo um para o outro, desagradando um ao outro. A amizade ali, perfeita. E quando a gente olha para o Deus Trino que convive consigo mesmo eternidade a eternidade, com amizade perfeita, essa é a nossa referência. Olha para Deus e seja amigo como Ele é. Ou você olha para Jesus e vê que Jesus é o nosso amigo. Ele mesmo disse: eu tenho chamado vocês discípulos de meus amigos. Então tenha essa amizade com Jesus, casado ou não casado, tenha essa amizade com Jesus. E se você é casado, transporte essa amizade com Jesus para a sua amizade conjugal. A igreja, o que é a igreja? Ou o que a igreja deve ser? Uma comunidade de amigos, que respeitam, que honram, que apreciam, que valorizam, que incentivam, que falam a verdade, que admoestam uns aos outros. Deixa eu ler um texto que eu achei essa semana nas redes sociais. É curtinho. O teu cônjuge é aquele que se senta ao teu lado quando os teus pais morrerem. Esse é o andar natural das coisas. Às vezes é diferente, mas essa é a ideia. Quem vai segurar a tua mão durante o parto? Quem poderá ter que dar banho em você se você estiver demasiado doente para ficar de pé? Isso não é sobre sentimento, noites de encontro, romance. Isso é sobre escolher alguém que apareça, um amigo presente no luto, na confusão, na incerteza. Companheiro desde a juventude. Romance e sedução não são suficientes. Compromisso, maturidade e capacidade de suportar as partes feias da vida, é isso que sustenta uma relação. Porque quando a vida se torna dolorosamente real, o romance não vai sustentar o teu caráter. E a verdade é que o para sempre só é possível com alguém que sabe ficar quando é difícil amar. E essa é a definição de um amigo que tem uma aliança com você, e você, amigo, que tem uma aliança com o teu cônjuge. E essa é a aliança que cada um de nós tem com Deus, o noivo da igreja, o noivo das nossas almas. Essa é a segunda marca do casamento, amizade. Vamos para a terceira? A terceira, a gente avança para Provérbios 5, 18 e 19. Então, a primeira marca é que o casamento é uma aliança. A segunda marca é que o casamento é uma amizade. E a terceira marca é que o casamento envolve prazer romântico, sim. Uma relação de prazer e alegria mútuos. Versículo censurado da Bíblia, né? Com censura, mas vamos ler assim mesmo. Proibido para menores de 16 anos, 18, não sei. Provérbios 5, 18 e 19 diz: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então a sabedoria vem e acrescenta que realmente, além de ser uma aliança e além de ser uma amizade, o relacionamento é uma relação de prazer e alegria mútuos. Os cônjuges são amantes. Procuram prazer sexual um no outro e oferecem prazer um ao outro exclusivamente. E desse prazer se fartam profusamente. E fazem isso de tal forma que não sobra espaço para concorrência. Veja que a ordem aqui é você se satisfazer plenamente no teu casamento para que você não precise beber em outras fontes. Atenção, solteiros. Esse privilégio é restrito ao casamento. Se você é um solteiro e quer honrar Deus, esquece qualquer coisa parecida com isso aqui. Não é para você. Não é para você, né? Não é nem para pôr a mão. Casamento, namoro de crente é mãos ao alto.
Orando, de preferência. Qual é o nível de intimidade física que se pode ter antes de casar? Nenhum. Intimidade física nenhum. Prazer sexual, prazer afetivo, físico é restrito ao casamento. E Deus está destacando justamente essa marca de um casamento abençoado. Há satisfação única nessa relação. Os cônjuges buscam e encontram toda a satisfação sexual e afetiva um no outro. Qual é o contraste com o mundo aqui? O mundo oferece a falsa sensação de prazer fora do casamento, que não passa de uma baita de uma tragédia. Depois você lê os versículos 9 a 14 aí do capítulo 5. O prazer sexual da Bíblia não tem nada a ver com o prazer mundano. O mundo diz assim, olha, para você ter prazer físico com uma pessoa, tem que ter uma química sexual, uma atração meramente física. Mentira. Para você desfrutar sexualmente de alguém, tem que ter uma carga erótica muito, muito grande. Mentira. É obrigatório que tenha uma aparência física deslumbrante, construída com exercício físico, com estimulante bioquímico, com cirurgia, com implante, com isso, com aquilo outro. Aí sim, mentira. A intimidade física de Provérbios, ela decorre das duas primeiras marcas do casamento: aliança e amizade. Quando você tem uma aliança e amizade, você vai ter pleno prazer sexual, sem precisar ficar seguindo o padrão do mundo. É isso que alimenta o fogo do amor sexual. O sexo, ele é a celebração dessa vida a dois. É a celebração da vida a dois. Pensei numa comparação aqui, tá bom? Quem é do mundo do trabalho, do mundo corporativo, um emprego, enfim, trabalha de segunda a sexta, na sexta-feira tem o quê? O happy hour. O sexo é o happy hour do casamento. Vocês trabalham duro, vocês estão juntos, vocês se amam, constroem, e aí celebram isso. E aí o sexo funciona. Então você não precisa de, para eu casar tem que ter química sexual. Se você casar porque tem química sexual, o sexo no seu casamento vai durar assim, bem pouquinho. Que essa química sexual acaba. Tem que ter compatibilidade. Isso até justifica para muitos, né? Transar, vamos usar essa palavra, antes do casamento. Não, tem que fazer sexo antes do casamento para ver se dá certo. Não vai dar certo. Antes de casar. Depois que casar não vai dar mais. E essa é a criatividade malignamente terrível de Satanás, né? Fazer o solteiro se casar e fazer o solteiro ter relação sexual, e fazer com que o casado não tenha. Com essa matemática simples. Baseia o prazer sexual no formato do corpo, no erótico, que está nas revistas, até nos vídeos, as fotos, nas redes sociais e tudo mais, e tudo isso vai sendo implantado, entuchado, colocado na nossa vida, e isso vai tomando conta de nós, e aí essas coisas definem prazer sexual, a mera aparência física. E no casamento isso não vai funcionar. É a aliança e a intimidade conjugal, então, que vão fomentar o prazer sexual mútuo, e esse casal de Provérbios está muito bem e feliz, olhando um para o outro somente. O que Deus está mostrando para nós aqui, meus irmãos, é que o sexo é esse presente. É um presente que tem benefícios que só são liberados dentro da aliança do casamento. Deus abençoa o sexo quando é buscado e vivido da forma que Ele determinou. Versículo 18 que nós lemos diz: seja bendita a sua fonte. Ela é abençoada, a sua fonte é abençoada. Ali está a bênção. Quem é o seu cônjuge? É a sua fonte de prazer sexual. Ele é bendito, ela é bendita. Ali está a bênção de Deus. Saiu dali, maldição. Seja bendita a sua
fonte. Fora disso, tem prazer? Tem, mas é artificial e não vai durar. Então vamos pensar em nos libertar de falsos paradigmas sexuais, que já mencionamos aqui, fora desse padrão de desfrutar de intimidade com alguém com quem eu tenho amizade e aliança. E meus irmãos, a intimidade mais importante é a intimidade espiritual. A Bíblia chega a nos dizer que o sexo é uma experiência de prazer terreno, que ele não fará parte da nossa vida celestial. E talvez seja isso mesmo, mas o ponto é que o verdadeiro prazer, a verdadeira intimidade é a intimidade espiritual. Levar uma vida imersa na comunhão do Espírito Santo, pela palavra, pela oração. Experiência sexual não é para todo mundo, é só para quem está casado. Mas a experiência da intimidade e do prazer com o Espírito Santo é para todos. E essa é indispensável, essa é profunda, essa é eterna, essa é necessária. Casamento é uma aliança, casamento é uma amizade, casamento é uma paixão. Quarto e último lugar, casamento é uma relação de atração plena, multidimensional. Atração multidimensional. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31:30, essa é a nossa base aqui. Todo mundo diz que beleza não põe à mesa. Todo mundo diz não julgue um livro pela capa. Mas ainda assim, a maioria das pessoas escolhem com quem vão namorar e se casar com base na capa do livro, não no que contém no livro. É ou não é verdade? Não pode julgar o livro pela capa, mas na hora de namorar eu só olho a capa. E aí quando eu caso eu vou ver o que está dentro do livro. E aí o que está dentro do livro não é o que eu queria. Ou eu olho um livro com a capa feia e perco a oportunidade de me casar com alguém extraordinário. Muito jovem perde por causa disso. Olha a capa, não gosta. Mas esse provérbio está dizendo que a beleza física é um atributo tanto enganoso quanto fútil, ou o contrário, tanto fútil quanto enganoso. Engana. A nossa tendência em tudo na vida é dirigir a atenção e colocar a confiança em pessoas, e isso a gente faz sem pensar, tá? Pessoas que nos chamam a atenção, pessoas atraentes, é inconsciente. Nós achamos que o que a aparência delas comunicou para nós, nós supomos que a essência delas é aquilo também. Eu achei a pessoa legal, então eu tomo ela como legal, mas é a aparência de legal. E a gente vai. Isso leva a um erro duplo, né? Dar pouca atenção à pessoa que não cativa muito, aquela pessoa murchinha, quietinha, diferentinha. Eu dou pouca atenção para ela e de repente aquela pessoa é extraordinária. Mas eu não ligo porque a aparência não me chamou atenção. E eu foco em pessoas que são chamativas, mas de repente essas pessoas não prestam. Resultado, escolhas erradas. Eu perco pessoas interessantes e decido me casar com quem eu não deveria me casar. E olha, isso não se aplica só a casamento, não. Quantos profissionais contratam errado com essa mentalidade? Quantos amigos a gente faz assim, que a pessoa maravilhosa, olha que você vai ver, não é nada. E por aí vai, não podemos nos enganar com as aparências. Isso também leva a casamentos fracassados, que naufragam deixando um rastro de dor e prejuízo material, emocional e espiritual. O encanto acaba, a rotina, a familiaridade, o enfado e o envelhecimento decretam o fim da relação. A atração física unicamente não pode ser decisiva. Ela é necessária, mas não pode ser decisiva. E por que a atração física não pode ser decisiva? Primeiro, porque ela é passageira.
Já parou para pensar que a beleza física não estará presente em boa parte da vida a dois? A beleza física, assim, no seu auge, dura pouco. A maior parte do tempo, a beleza física é indo embora. E aí, o casamento pode ir embora também? Não. Então a beleza física não pode ser a base. E a atração física não pode ser decisiva também, sabe por quê? Porque ela não compensa a feiura de caráter. Ninguém convive com uma pessoa de corpo deslumbrante e caráter insuportável. Não dá. Então o que a sabedoria vai nos ensinar é que temos que ter uma admiração e uma atração multidimensional. E que não começa na atração física, que transcende o físico. A beleza que nós temos como padrão, ela é modelada na televisão, na rede social. Eu não preciso explicar, você está vendo, você sabe como que é o padrão de beleza. Está lá, você está vendo. E aí a gente transporta isso para a nossa vida real, para os nossos casamentos, e a gente se engana. A quarta marca de um casamento saudável é que esse casamento tem a atração multidimensional um pelo outro. Eu estou encantado com o caráter de Cristo na vida do meu cônjuge. Isso que me encanta. Eu estou encantado, fascinado pela conduta igual a de Cristo que eu vejo nessa pessoa. A beleza dessa pessoa, acima de tudo, é a beleza da bondade que ela tem. Ela é uma pessoa bondosa, ela ama o próximo. É isso que eu admiro. Eu admiro no meu cônjuge o coração pacífico, a sinceridade, a honestidade, a humildade, a alegria, a paz, acima de tudo. Eu admiro o que esse provérbio nos diz: a mulher que teme o Senhor será elogiada. Sabe aquele... Sabe? É para ser feito para o temor de Deus, não para a beleza física. Ela é linda, ele é lindo, por quê? Porque teme ao Senhor. É isso que é digno de elogio. Essa é a atração que eu tenho que ter, completa. E essa atração, ela se fortalece com o tempo. A juventude, a beleza física se desvanecem, mas essa beleza multidimensional se fortalece. Você que ainda não é casado e pretende se casar, peça a Deus olhos para ver o que realmente importa numa pessoa. Faça essa oração: Deus, me ajuda a olhar e ver o que realmente importa em termos de beleza numa pessoa, para namorar e casar. Casado, peça ao Senhor ajuda para amar o seu cônjuge integralmente. Ser encantado pela personalidade, porque o seu cônjuge não é só um corpo. Ser encantado pelo jeito de ser, pela sua fé, pelos valores, e não somente pelo corpo. E não tentar manter o fogo da paixão aceso por meio da atração física e do romance. Meus irmãos, aqui estão as 4 marcas de um casamento saudável. São elas que distinguem o casamento de um casamento fracassado. Como vimos aqui, o casamento em Provérbios é uma aliança, é uma amizade, é um romance e é uma atração abrangente, multidimensional. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que isso também tem que ser a nossa experiência espiritual de todos nós, casados, solteiros, viúvos, divorciados. O que Deus tem conosco é uma aliança. E hoje é dia de você dizer: Deus, o Senhor tem aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo. Nós estamos casados, unidos. Louve ao Senhor por essa aliança que Ele tem com você.
fez um compromisso com você. Eu vou entregar o meu filho para morrer pelos seus pecados, absolver você de toda a sua culpa, para você sentar na minha mesa, para você ser o meu filho e a minha filha, para você viver comigo e me servir. Casamento é uma amizade. Deus é teu amigo, teu confidente, teu conselheiro. Cultive essa proximidade com Deus. Ele não somente permite, como Ele deseja. Com Deus você pode ter uma relação de intimidade verdadeira, profunda. Com Deus você pode ter essa apreciação, esse encanto completo. Você pode apreciar tudo que há no Senhor. Tudo que há no Senhor. Seu caráter, seus atributos, sua palavra, seu plano, suas promessas. Renove no coração esse desejo de apreciar a Deus através do louvor, da oração e da adoração. Mas eu gostaria também de ter um momento de oração como igreja agora, com base nisso que ouvimos. Eu vou convidar você a orar agora pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos. Nossas famílias no altar de Deus. Eu vou pedir para você se juntar, como a gente costuma fazer, com quem está perto de você, do seu lado, uma pessoa ou duas, já vai se juntando aí. Nós vamos apresentar aqui 3 motivos de oração. Que Deus abençoe os nossos casamentos e as nossas famílias, das pessoas da igreja, dos familiares distantes, das famílias da nossa cidade, do nosso Brasil e mundo. Que Deus abençoe nossos casamentos e famílias. 2, que a sabedoria divina governe os nossos lares. Segundo pedido é esse. E 3, que as nossas famílias façam a diferença e influenciem muita gente. Que Deus use as nossas famílias para que mais famílias se acheguem ao trono da graça de Deus. São esses os 3 motivos. Divide aí com quem está junto com você. Cada um faz uma oração juntos. E em seguida nós encerramos com uma oração final. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sabedoria do alto disponível para as nossas famílias. Bendito seja o Senhor, ó Deus, de ti vem aquilo que precisamos para termos lares abençoados. E estamos colocando no teu altar, Senhor, em oração, os nossos casamentos, as nossas famílias, para que a sabedoria do Senhor reine e governe, e o próprio Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, se faça presente, ó Deus. Os nossos lares sejam unidos, fortalecidos, que haja amizade, companheirismo, fidelidade, aliança, amor, respeito e admiração em nossas casas, ó Deus. E que a partir dos nossos lares
nossos vizinhos, amigos, familiares, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso mundo, veja, seja alcançado, Senhor. Sendo nós mesmos famílias fortalecidas na Tua graça. Obrigado, Pai, por esse momento que podemos nos apresentar diante de Ti, aprender de Ti e colocar diante do Senhor as nossas famílias e os nossos casamentos. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador.